Olá, hoje sexta-feira, 17 de junho, vamos aos destaques desta edição. Políticas públicas para vítimas de violência foi tema de debate na Frente Parlamentar em Defesa da Mulher. Projeto de lei que retira a obrigatoriedade de carta registrada a devedores foi debatido aqui no Legislativo Paulista, a partir de agora no Jornal da Assembleia. O LIDE, Grupo de Líderes Empresariais, realizou em São Paulo um debate-almoço com o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. O ministro iniciou o discurso com um panorama da situação atual do país. Déficit fiscal de 170 milhões de reais, previsão de 14 milhões de desempregados até o fim deste ano e inflação de 2 dígitos, o que não acontecia desde 1930. O ministro-chefe da Casa Civil destacou que reformas urgentes são necessárias. Reduzir a crise econômica na medida que mantemos a franquia política. Vamos reduzir, até chegar e ter o sonho de todos nós, que é um boom de novo na nossa atividade econômica, no país em desenvolvimento, de um potencial invejado. Não tem nenhum país do mundo com potencial do Brasil. Reforma fiscal, previdenciária, trabalhista, tributária, educacional e política. O ministro respondeu a perguntas da plateia, que foram principalmente sobre crise econômica e crise política. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Fernando Capês, foi convidado para o evento e destacou a importância das reformas anunciadas pelo ministro. As medidas anunciadas mais importantes são aquelas que todos conhecem. O Estado precisa gastar menos. Ele precisa gastar menos do que ele arrecada. Para isso, ele precisa fazer uma reforma fiscal, precisa fazer uma reforma na simplificação dos tributos, acabar com a guerra fiscal, fazer uma reforma administrativa em todo o país, de cima para baixo, diminuindo o número de cargos e comissões, mas de uma maneira que seja imperativa, em que seja obrigado o acolhimento por todos os órgãos do Estado e do município. E também uma reforma previdenciária. Acho que isso é o mais importante, é o básico. E além disso, eu vi também as parcerias público-privadas na área de infraestrutura. Acho que tudo isso é muito importante. Foi uma bela palestra do ministro Eliseu Padilha. Outros ministros devem ser ouvidos pelos empresários paulistas ainda neste semestre, segundo a organização do LIDE. Aqui discutimos o crescimento do Brasil, a retomada do crescimento de um país que sofreu tanto nos últimos 13 anos, com recessão, desemprego e uma imagem muito ruim. Hoje tivemos aqui uma boa apresentação do ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, mostrando já que as perspectivas de curto e médio prazo, sem contar aquela de longo prazo, já são melhores. E a pesquisa realizada pelo LIDE e pela Fundação Getúlio Vargas confirmaram isso. Ou seja, começa a haver um ânimo melhor por parte do empresariado brasileiro, especialmente aqui em São Paulo, de confiança nas perspectivas do Brasil. E confiança, neste momento, é o primeiro grande e forte passo para a retomada do crescimento econômico e do desenvolvimento social do país. Primeiro seminário de segurança pública, criminalidade em debate, um evento que está acontecendo agora, começou, né? Agora pela manhã aqui na Assembleia Legislativa e discute os caminhos, as ideias, iniciativas de sucesso que tiveram bons resultados em termos de segurança à população. Bom, o seminário fez uma pausa agora para o almoço. Eu vou conversar com o repórter Jeremias Gomes, que está ao vivo e nos traz mais informações sobre esse evento. Olá, Jeremias. Olá, Sérgio. Exatamente. O objetivo deste evento é traçar todo um panorama da segurança pública no estado de São Paulo. O evento foi aberto pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fernando Capês, que é o proponente deste seminário. Ele disse que, além de ouvir todos os atores envolvidos aqui nesse seminário, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, Ministério Público, ele disse que é muito importante ouvir também a população, representada aqui em movimentos sociais, estudantes e estudiosos da segurança pública. A primeira mesa foi composta pelo superintendente regional da Polícia Federal, Dr. Disney Rossetti. Ele foi o primeiro a palestrar, ele fez toda uma retrospectiva do trabalho da Polícia Federal desde a década de 60, mas lembrou que desde 1990 a Polícia Federal vem trabalhando fortemente contra a corrupção. Ele ressaltou, por exemplo, o
instrumento da delação premiada, que segundo ele tem sido muito importante não só no Brasil, como em outros países. Ele foi seguido pelo Dr. José Carlos Blatt, que é promotor de justiça e que integrou o GAECO, que é o Grupo de Atenção Especial no Combate ao Crime Organizado. O Dr. José Carlos Blatt lembrou bastante a importância das varas especializadas no combate ao crime organizado aqui no estado de São Paulo. Bem, integraram também pela manhã os deputados Coronel Camilo, do PSD, o presidente da Comissão de Segurança Pública, delegado Olim, do PP, e também Jogiato, deputado pelo PMDB. Deputado Jogiato, que apresentou algumas propostas aqui, rememorou alguns projetos de lei apresentados por ele, por exemplo, o de carona, que proíbe as caronas em motocicletas no estado de São Paulo, justamente para evitar a criminalidade. Bom, a mesa de debate também foi composta pelo Coronel Arruda. Ele foi um dos primeiros fundadores dos Conselhos Comunitários de Segurança no estado de São Paulo. Ele trouxe a sua experiência. E pelo Sargento Adolfo Lora, que falou sobre as bases comunitárias. Ele participou da primeira base comunitária instalada no Jardim Ângela. O Jardim Ângela e o Jardim Heliópolis foram dois exemplos trazidos aqui. A TV Assembleia exibiu 2 vídeos produzidos pela TV Assembleia, mostrando como que estas comunidades conseguiram suplantar grandes índices de homicídio, por exemplo, no Jardim Ângela, que na década de 90 chegou a 55 homicídios por mês. O último índice apresentado aqui foi de 5 homicídios ao ano. A Luana Mota, que é do Jardim Ângela, falou sobre os movimentos sociais no Jardim Ângela, a importância que eles têm para a comunidade. E a Mércia Maria das Dores falou do movimento das mulheres de Heliópolis, que tem conquistado muitas garantias para aquela comunidade, mas ela ressaltou que todo esse trabalho não deve dispensar a presença do poder público. Bom, na parte da tarde agora a gente tem o Coronel José Vicente da Silva, que vai palestrar, Valdeir Garcia Montoya, que vai mostrar a experiência na Colômbia, em Medellín, e o deputado Coronel Telhada fecha aqui o primeiro seminário de segurança pública. É com você, Sérgio. Ok, quem quiser participar, né, Jeremias? Agora na parte da tarde desse seminário, é só vir aqui à Assembleia Legislativa, e o seminário está acontecendo no auditório Paulo Kobayashi, aqui do Parlamento Paulista. Em reunião extraordinária, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação promove uma audiência pública para discutir o projeto de lei que retira a obrigatoriedade da carta registrada a devedores. Veja. A Lei 15.659, de 9 de janeiro de 2015, regulamenta o sistema de inclusão e exclusão dos nomes dos consumidores nos cadastros de proteção ao crédito. O consumidor só pode ser incluído na lista do SPC quando é comunicado por carta com aviso de recebimento e o protocolo deve ser assinado. As associações comerciais do Estado reclamam dos resultados desta lei. O carteiro trabalha na mesma hora que você. E daí você está aqui trabalhando, como é que você vai receber a carta no seu endereço residencial, que é onde eu tenho que entregar a carta. Então, mais de 40% das cartas com aviso de recebimento, elas estão voltando. E isso está fazendo com que a gente não possa negativar na nossa base de dados. Portanto, como eu não negativei o seu nome, nós temos ali o outro comerciante que vai vender para você, ele vai vender para você porque ele vai consultar e o seu nome não está negativado. Se eu vou te conceder um crédito e tenho uma visão nebulosa, não sei se devo ou não, eu tenho que tomar mais cuidado. E daí quem é que está pagando essa conta? O consumidor mais humilde, aquele que tem dificuldade para provar que tem capacidade de pagamento. E também, em termos de empresas, as empresas menores, as empresas pequenas, que têm dificuldade para comprovar que elas podem pagar. Tramita na Assembleia Legislativa de São Paulo o projeto de lei 44 de 2016 do deputado Carlão Pignatari do PSDB, que quer alterar a Lei 15.659 para tirar a obrigatoriedade da carta registrada para os devedores.
Para discutir o assunto, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação promoveu audiência pública. Setores comerciais e representantes dos consumidores defenderam suas posições. Nós figuramos e defendemos a constitucionalidade da Lei 15.659 e mais, defendemos com propriedade que esse mecanismo instituído pelo Estado de São Paulo, ele justamente visa proteger a parte hipossuficiente da relação, no caso, os consumidores, o que somente coaduna com as disposições da Constituição Federal, que garantem justamente o direito de informação, da ampla defesa, do contraditório, ou seja, sem a comunicação prévia e a garantia dessa comunicação prévia, não há como consumidor eventualmente efetuar mesmo o pagamento da dívida ou sequer questionar a dívida antes de ter o seu nome incluído nos cadastros de proteção ao crédito. A presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação é a deputada Célia Leão, do PSDB. A discussão versa exatamente em cima disso. Se é uma carta comum, que chega com mais facilidade, ou se é uma por AR, que é o acusamento de recebimento, para que assine aquele que tem a obrigação de receber a carta. É um projeto polêmico, na verdade é um tema que hoje é discutido até a nível de Supremo Tribunal Federal, ainda não tem uma decisão pelos ministros do Supremo e que São Paulo, mais uma vez, sai à frente nessa discussão. E a CCJ cumpre a sua tarefa. Bom, outro seminário acontece neste momento aqui na Assembleia Legislativa, é o primeiro de prevenção ao uso indevido do álcool, tabaco e também de outras drogas. Eu vou conversar agora ao vivo com a repórter Silvia Garcia, que tem mais informações. Ela se encontra neste momento no auditório Teotônio Vilela. Silvia, olá. Olá, muito boa tarde, Sérgio, muito boa tarde a todos. O tema segurança e prevenção lotou bastante a casa e movimentou a Assembleia Legislativa nesse período da manhã e deve continuar logo depois do almoço também até a tarde. Aqui teve o primeiro seminário no auditório Teotônio Vilela, produzido e idealizado pelo NAI, falando sobre prevenção de álcool, drogas, tabaco e outros afins também. Tudo isso foi feito aqui pela idealizadora, a nossa deputada, sempre deputada Sara Munhoz. O que aconteceu aqui na manhã? Por volta de 11 horas começou a movimentação aqui e terminou agora há pouco, né? Tá vazio, mas daqui a pouco volta a movimentação por aqui, né, deputada? Sim. Hoje nós fizemos um evento através do Núcleo de Ação Estratégica da Alesp para congregar todas as pessoas que trabalham separadamente com prevenção ou então os adictos, pessoas que são usuárias de alguma droga ou dependentes de alguma droga. Mas o que nós avaliamos dentro do núcleo foi duas situações. Primeiro, que realmente existe uma situação grave, que é a Cracolândia. Segundo, que existe uma outra situação muito grave, que é de drogas. Existe uma situação mais grave ainda, que é a prevenção. A ausência da prevenção numa fase onde a criança ainda não foi aliciada para esse tipo de coisa, ou as pessoas não foram aliciadas para esse tipo de coisa. Então, nós estamos hoje fazendo um evento com todas as partes envolvidas, porque nós entendemos que se houver rede, haverá capilaridade. E o presidente Capês foi muito feliz quando usou a palavra seguinte: a Alesp será a catalisadora dessa rede. E nós estamos aqui com as autoridades que tratam do uso indevido de álcool, de tabaco ou outras drogas mais pesadas. Então, em breve, nós teremos um programa que nós imaginamos seja estadual, em rede e assim, nesse exato momento com um grupo, mas todas as pessoas que tiverem os seus grupos, suas ONGs, estão convidadas para vir trabalhar conosco, porque o nosso evento, o nosso motivo é fazer uma rede e trazer quanto mais possível pessoas para estarmos falando a mesma língua. Nós não queremos as nossas crianças à mercê de pessoas que farão mal para elas. Obrigada pelas suas informações, deputado, e bom evento agora à tarde. Muito obrigada. Só para avisar, lembrar, esse evento começou por volta de 11 horas da manhã, era para ter começado às 10, era para ter uma adesão de poucas pessoas, pouco mais de 20 pessoas, e acabou lotando aqui o auditório Teotônio Vilela, exatamente pelo tema. Esse seminário segue a partir das 2 horas e 15 minutos da tarde, e os palestrantes que não falaram pelo período da manhã, seguem falando agora até às 5 ou 6 horas da tarde. Mas hoje todos falarão. Nós teremos ainda Proerd aqui e Procuradoria da Justiça também, junto com o Ministério Público, para falar sobre esse tema tão pertinente na sociedade. Sérgio, volto com você.
Obrigado, Silvia. Um seminário também que serve de alerta, principalmente, né, para os jovens. Se você quiser participar, venha aqui à Assembleia Legislativa. O seminário está acontecendo no auditório Teutônio Vilela, aqui da Assembleia. Frente Parlamentar em Defesa da Mulher discute políticas públicas para vítimas de violência. Veja aí na reportagem. Segundo a Secretaria de Segurança de São Paulo, de janeiro a abril, 2.000 casos de estupro foram notificados este ano. Por ano, em todo o país, são 50.000, mas estima-se que este número chegue a mais de 500 mil. São mulheres que sofrem esta ou outras violências, mas não denunciam. Mesmo com tantos casos de violência, segundo a Frente Parlamentar em Defesa da Mulher, há muito para se fazer no Estado. O Estado de São Paulo, apesar de ser um Estado bastante rico, falta muita política pública aqui para as mulheres, falta investimento em políticas públicas, principalmente no interior, que a gente discutiu aqui, né? O interior está muito largado ainda do ponto de vista dos equipamentos, do ponto de vista do trabalho mesmo com mulheres, de ter coordenadorias, de ter órgãos institucionais, né, que elaborem, que façam a política para as mulheres. Acho que essa casa é um lugar que precisa apoiar o trabalho que os movimentos feministas já têm feito aqui no estado de São Paulo, e a gente precisa ter esse apoio da Assembleia Legislativa para cobrar, né, políticas, né, para as mulheres e outras políticas aqui no estado. A reunião, que durou quase 2 horas, trouxe representantes de várias frentes em defesa da mulher. Uma iniciativa da deputada Beth Saão, do PT. Você cria uma frente para você ter ações, né, periódicas desta frente em benefício daquele tema que a frente trata. No caso, nós tratamos Frente Parlamentar em Defesa da Mulher. Então, tudo aquilo que diz respeito à mulher, nós temos a obrigação de tratar. E não só tratar do ponto de vista do discurso, mas do ponto de vista de concretizar esse discurso, transformando ele em ações efetivas capazes de beneficiar as mulheres. Então, aqui nós vamos fazer, pelo mandato, alguns requerimentos de informação. Nós aqui conversamos sobre a situação precarizada que se encontram as DDMs, as delegacias de mulher. Tem delegacias no interior que não têm delegadas, né? Equipes da delegacia que precisam receber, às vezes, uma formação continuada, que isso é muito importante no tratamento das mulheres que são fragilizadas, que são submetidas à violência. Enfim, são questões que o Estado precisa estar atento. O Estado precisa melhorar a estrutura de atendimento à mulher, que é muito ruim, que é muito demorada, que é muito fragilizada, que é cheia de problemas, inclusive quando os homens, alguns dos homens que atendem as mulheres também acabam culpabilizando a vítima, né? Ao invés da vítima ser tratada enquanto vítima e receber a atenção que precisa se receber, ela acaba se tornando réu. Foi sugerido para que a gente possa trazer as blogueiras, que tem muitas blogueiras que estão envolvidas nesse debate. Então, a próxima reunião, certamente, nós vamos tentar organizar uma reunião com elas, porque através dos blogs é possível também aumentar a divulgação. Quanto mais você divulga a questão da cultura do estupro, mais a gente pode ter esse problema saindo da invisibilidade que ele se encontra hoje, tornando-se um problema da sociedade brasileira que precisa lidar com isso e precisa eliminar essa prática nefasta nas relações humanas aqui no Brasil. Saber agora da previsão do tempo para o fim de semana, hein? São Paulo com sol entre nuvens, a máxima é de 25 graus. Campinas, tempo também com sol entre nuvens, a máxima deve chegar aos 25 também. São José dos Campos, sábado e domingo com tempo estável, a máxima chega aos 22 graus. Sorocaba, o sábado e domingo tem tempo bom, a temperatura alcança os 25 graus. Ribeirão Preto, fim de semana com sol entre nuvens, os termômetros deverão marcar até 26 graus. A audiência pública debateu a terceirização e quarteirização dos serviços de saúde pública em São Paulo. A gente fala sobre esse e outros assuntos já já. A audiência pública debateu a terceirização e quarteirização dos serviços de saúde pública em São Paulo. Representantes do Tribunal de Contas do Estado, advogados, especialistas em setor público e das operadoras de saúde participaram dessa reunião.
Em todo o estado, mais de 250 cidades contam com a chamada saúde terceirizada. Prefeituras e também o próprio estado passam a administração de centros de saúde públicos para empresas administradoras, as chamadas organizações sociais. Essas empresas recebem parte do orçamento público para gerenciar o atendimento à população, não deixar faltar médicos ou remédios, por exemplo. Só que a situação atual é complexa. O orçamento destinado a essas empresas não tem dado conta de contratar um número suficiente de médicos. Um número maior de profissionais precisa ser contratado para não deixar a população sem atendimento. É aí que surge a quarteirização. Médicos são contratados não como funcionários dos hospitais, mas como representantes de empresas que oferecem o mesmo serviço por um valor menor aos cofres públicos. Ou seja, a empresa que foi contratada para administrar a saúde pública acaba contratando novas empresas para conseguir atender os pacientes. A quarteirização é uma ocorrência nova que está sendo muito polêmica e muito criticada, porque essas organizações sociais de saúde não encontram mão de obra médica especializada para serem contratados e, com isso, atenderem a população. O Ministério Público do Trabalho é contra a contratação de pessoas jurídicas para prestarem esse serviço para as OS. Ou seja, a OS é uma terceirizada e essas pessoas jurídicas seriam as quarteirizadas. Isso está ocasionando um problema que começou no interior de São Paulo e veio a culminar agora com as epidemias do Zika vírus e etc., dos municípios não conseguirem atender a demanda das epidemias por falta de médico. E nós chegamos na seguinte situação: se o prefeito contrata a pessoa jurídica, autoriza que a OS contrate a pessoa jurídica, ele vai ser responsabilizado pelo Ministério Público do Trabalho. Se ele não contrata, ele não vai conseguir atender a população. É isso que nós começamos a discutir, essa audiência pública é para esse fim, é um problema suprapartidário, que todos os partidos têm interesse em resolver, e a gente espera, a partir dessa audiência, começar a buscar soluções. Na cidade de São Paulo, mais de 600 vagas de médicos plantonistas estão vazias, o que fez a cidade liberar a quarteirização para suprir a demanda no atendimento. Porque se você está doente, você precisa do médico e só. Então, na realidade, nós, enquanto assessoria do deputado, lógico, com ele encabeçando o projeto, nós queremos abrir a discussão para virem os entes políticos, para virem os interessados, ou seja, entidades de classe, sindicatos, Ministério Público, que foram todos convidados, para ver se a gente consegue fazer uma cisão de ideias para poder normatizar essa matéria perante o Estado de São Paulo, porque é uma realidade, existe a necessidade, a terceirização está aí, a quarteirização está acontecendo, então é uma coisa que nós precisamos normatizar. Para a população, ela precisa de médico, e a única forma que os entes políticos estão encontrando é de abrir a quarteirização. O deputado Gondim considera que é necessário, a partir da audiência pública, definir o que é terceirização e o que são as chamadas concessões e permissões de serviços públicos. Não existe um apoio, uma lei, um amparo para a quarteirização. Então, a discussão que nós estamos fazendo é justamente como apoiar essa quarteirização. Então, nós temos que a terceirização, as organizações sociais, as entidades sem fim lucrativo fazem o trabalho de captar ou de prestar serviço, fazendo com que o governo fuja da lei de responsabilidade fiscal e, por outro lado, eles quarteirizam. Baseado nisso que nós tentamos fazer estamos fazendo essa reunião sobre organização social. Então, a audiência pública é justamente para essa discussão. No Legislativo Paulista, debate a sustentabilidade. Você vai ver em instantes. No
mês do meio ambiente, um seminário promovido pela Associação dos Articuladores Políticos do Estado de São Paulo e também pela Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo debate a sustentabilidade aqui na Assembleia Legislativa. O seminário proposto pelo deputado Campos Machado, do PDT, contou com diversas palestras, entre elas sobre direito ambiental, terrestre e aeroespacial. A segurança ambiental hoje que nós estamos tratando, a destarte da proteção de recursos naturais, que as pessoas ainda não têm essa dimensão baseada na legislação, né? Então não adianta só ter uma legislação, que inclusive até fiz uma recente pesquisa que o Brasil tem quase 182 mil legislações e poucos são usuais de fato para a proteção de recursos ambientais e outros temas. Nos últimos 10 anos, a população brasileira cresceu cerca de 10% e no mesmo período o volume de lixo que nós produzimos mais que dobrou, atingiu 21%. Já o descarte adequado de resíduos sólidos não chega a 40%. E neste contexto, as cooperativas de reciclagem têm um papel importante. É o que explica Juliana Oliveira de Lima, advogada da FETRABRAS, Federação Nacional dos Trabalhadores Cooperados. Antes, o trabalho era feito com catadores, né? Esses catadores trabalhavam individualmente, cada um com seu carrinho. Então, com o fato de eles se organizarem conjuntamente e fazerem o trabalho dentro de uma perspectiva de trabalhar o lixo reciclado, então isso aumentou. Né? O que gerou? As cooperativas conseguem fazer esse trabalho não só de fazer a triagem, mas de dar a destinação correta, ou seja, o reuso desse material, ou quando não é o caso do reuso, eles dão a destinação correta para a incineração. Orçamento 2017. A Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento da Assembleia Legislativa está ouvindo as demandas locais e debatendo com a sociedade paulista o orçamento do Estado para 2017. Bom, na segunda-feira, dia 20 de junho, a partir das 10 da manhã, uma audiência pública acontece na cidade de Santa Bárbara do Oeste, região de Campinas. E às 7 da noite, em São Bernardo do Campo, sub-região do ABC. Portanto, compareça, participe. Sua presença é muito importante. Por hoje é só, o Jornal da Assembleia termina aqui, mas você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP através do portal, que é o al.sp.gov.br. A gente se vê de novo na segunda-feira, a partir do meio-dia. Um ótimo fim de semana.